Olá, esta é a TV Medicina e Saúde que chega até você através do nosso canal do YouTube e também de nossas plataformas de áudio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza em todo o país o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Neste ano, o lema é "A vida é a melhor escolha" e diversas ações já estão sendo desenvolvidas, incluindo esta minha conversa com o psiquiatra Tiago Moreira, que desenvolve um trabalho de muitos anos direcionado à prevenção do suicídio. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Sara. Que bom que o senhor pode estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre essa campanha. A gente estava comentando antes, né? A gente deveria falar mais vezes, né? A imprensa devia falar não só em setembro sobre a questão de saúde mental e de prevenção ao suicídio, mas então eu queria começar, doutor Tiago, falando um pouquinho sobre a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, feita em 2019, onde estão registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, né? Pois com isso a gente estima aí mais de 1 milhão de casos. No Brasil, esse registro se aproxima de 14 mil casos por ano, uma média de 38 pessoas por dia. Quando a gente fala em números, eu queria que você, como profissional, dissesse para a gente o que esses números representam quando a gente aborda a questão de uma saúde mental que pode ser diagnosticada. Importante pergunta. Isso mostra para nós o quanto isso é comum, né? Mas diretamente mostra também a quantidade de pessoas que estão em sofrimento psíquico. Né? Então, a quantidade de pessoas, por exemplo, que hoje no nosso país sofrem de depressão, que é uma doença altamente ligada ao comportamento suicida, né? E é o que a gente vê no dia a dia de consultório, é o que a gente vê no dia a dia, tanto que é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Né? Então, o quanto a gente consegue ver isso presente na população e tratando essa doença a gente consegue prevenir esse comportamento. No consultório, você percebeu que durante a pandemia, foram 2 anos de pandemia, né? A gente está saindo agora dela. Você percebeu que esses números aumentaram? Porque nunca se falou tanto sobre saúde mental quanto nos últimos 2 anos, né? E a gente percebe que houve uma procura muito acentuada nos serviços de psicologia, de psiquiatria, de terapia de um modo geral, né? Principalmente online. Esse número se agravou, doutor, com relação à saúde mental? Como é que está agora essa situação? Sim, esse número se agravou. Inclusive, assim, tem vários pacientes que eu posso me lembrar agora que vinham muito bem, que vinham um quadro bastante estável e passaram a ficar com a doença reagudizada, né? Em virtude das questões financeiras, das perdas que aconteceram. Então, a gente viu isso acontecer no dia a dia de consultório, com certeza. Certo. Doutor Tiago, a gente sabe que para as pessoas que tratam sobre o tema, principalmente os profissionais de saúde, né, essa abordagem ela não é tão difícil, não é tão complexa. Não significa que não seja dura, mas já não é tão complexa, né? E agora a família, né, os familiares, aqueles que têm um caso de uma pessoa dentro de casa que pode ser um potencial suicida. Como que ela deve agir? Que tipo de informação ela tem que buscar? Nesse momento eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa rede de apoio para familiares mesmo. É importante assim, eu acho que sempre é válido que a família do paciente participe do tratamento, né? Participar, conversar com um profissional, entender o que é a doença, que é o que a gente chama de psicoeducação, né? Como que a doença funciona, o que pode ser feito para ajudar, o que não deve ser feito e que acaba atrapalhando, né? Isso que a gente faz e deveria fazer mais ao longo do ano, de falar mais sobre as questões de saúde mental, sobre as patologias, orientar o que deve ser feito para que a família, os familiares também não adoeçam, né? Não entrarem também, por exemplo, num quadro depressivo. Mas se a gente for falar diretamente sobre a questão do suicídio dentro do contexto familiar, falando da família com o paciente, que converse abertamente, não tenha o receio de perguntar sobre isso, né? Por exemplo, né, tenho visto que você está mais calado, aquele dia falou que queria dormir e não acorda mais, são frases que a gente ouve as pessoas dizerem, né? E perguntar, por acaso, isso está passando pela sua cabeça? Você tem isso como uma vontade?
porque algumas vezes as pessoas evitam porque têm o medo de não saber lidar com a resposta. Exato, é isso que eu pergunto. Acho que o medo de falar é de achar que está induzindo alguma coisa, né? Isso é um mito. Na verdade, isso a gente vê que dá espaço para a pessoa se abrir e falar um pouco mais sobre o que ela está sentindo. Porque essa pessoa que tem esse pensamento, né, ou esse desejo, ela está ali sofrendo com aquilo também. E às vezes ter alguém que dá essa abertura para falar sobre isso traz um alívio, e aí a gente tem mais uma questão de oportunidade de prevenir o comportamento suicida. Muito bem. E como que é possível promover o acesso ao tratamento psiquiátrico, vamos falar da tua área em específico, né? E informações de qualidade às pessoas, doutor, que sofrem com algum tipo de doença mental ou algum distúrbio? Olha, os pacientes têm acesso ao psiquiatra por via particular, via plano de saúde e via rede pública, né? Hoje, os profissionais até da saúde básica, né, então o médico lá da unidade de saúde, ele passa a ter um pouco mais de treinamento, de capacitação e de orientação a respeito disso, né? Então, hoje, praticamente todos os profissionais médicos têm algum tipo de treinamento ou de informação, tamanha a quantidade de pessoas que estão hoje em sofrimento psíquico. Entendo. Quanto tempo de experiência já nessa área, tratando pacientes e famílias nessa situação, doutor Tiago? Olha, contando desde o período da residência, desde 2010. É tempo, né? São aí 12 anos, né? E você vivenciando tantas situações difíceis, né? O que você poderia dizer? É possível afirmar que existem fatores comuns ou um padrão para que jovens interrompam suas vidas muitas vezes diante de um desafio ou uma dificuldade que aparentemente pode ser momentânea? Tem um padrão para isso? O padrão que nos preocupa são padrões, falando da população jovem, de jovens impulsivos, né, que tem traços de comportamento impulsivo, ou o que a gente nota de dificuldade de lidar com frustrações que podem ser frustrações simples da vida, né? Por exemplo, um término de relacionamento, uma questão de uma nota ruim na escola, o bullying, né, a presença do bullying, você perceber que tem um filho, uma filha adolescente que está passando por uma situação de discriminação na escola, né? Então, são sinais que chamam um pouquinho a atenção nessa população específica. E quando a gente fala nesse tipo de dificuldade para lidar com frustrações que aparentemente não são grandes frustrações, digamos assim, a gente vai recair sobre um outro fator que é cultural, que é educacional. Como resolver isso, doutor? Isso é sinal de uma geração que foi, digamos assim, teve um problema sério de educação, um problema sério de formação moral? Como que a gente poderia identificar isso? Difícil, né? É difícil. A gente está lidando com uma geração que existe um termo chamado geração floco de neve, né? Que é essa geração que derrete com facilidade, né? E muitas vezes a culpa, né, vamos dizer assim, a responsabilidade é da educação dos pais, porque acabam privando muitos filhos de frustrações que são naturais da vida, né? Então, às vezes acabam, principalmente quando vieram de uma formação que passaram por privações, né? E por passarem por privações, acham que devem dar tudo para os filhos, tudo aquilo que não tiveram, acabam gerando esse comportamento de não saber lidar com os nãos que são naturais da vida. A gente não pode ter tudo que a gente quer. Aliás, a gente não tem tudo que a gente quer. E isso é normal. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. As pessoas que falam muito em suicídio, que falam que vão se matar, que vão dar um fim na vida, geralmente elas falam e não fazem, ou é um sinal de alerta para as pessoas que convivem com essas pessoas, doutor? Que importante essa pergunta, sabe? Porque as pessoas falam, né? Costumam falar que quem fala não faz, né? Mas pelo contrário, a gente sempre tem que entender que isso é um pedido de ajuda e é um sinal de alerta. Pode ser que esteja falando da boca para fora, com uma maneira como as pessoas pensam, só de chamar atenção, pode ser, né? Mas a gente não pode correr o risco. Lembrando que suicídio é uma emergência médica. Se alguém está te dizendo que está com dor no peito, a gente não pensa, mas está só querendo chamar atenção. A gente vai levar ao médico, a gente vai levar ao hospital, né? Está com falta de ar, a gente não vai pensar, mas é só para chamar atenção. Então, se a pessoa está dizendo algo sobre isso, também nesse sentido, a gente tem que ter o mesmo cuidado.
Certo. Dentro dessa campanha de Setembro Amarelo, acho que é importante também te perguntar se os casos de reincidência são comuns nas tentativas de suicídio. São comuns, mas não são uma regra. Tá? Quer dizer que um fator de risco importante para uma nova tentativa de suicídio é já ter tentado antes. Então, um paciente que já teve uma tentativa sempre vai ser um paciente de risco, mas não quer dizer que ele vai tentar de novo. Até porque a partir dessa tentativa anterior, a gente tem a evidência de um sofrimento psíquico, de uma doença, então, tratável, e aí a gente tem a oportunidade de prevenir uma nova tentativa. Tá, como que funciona efetivamente a prevenção do suicídio, doutor? Informação, a gente combater ainda o estigma sobre as doenças mentais, os preconceitos, né? E acesso ao tratamento. Bom, para a gente finalizar, o que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas, para quem está ouvindo você nesse momento e está com esse pensamento, achando que não existe solução para a vida, o que você diria para essa pessoa? A coisa mais importante que eu tenho para dizer é que vai passar. Tá? A vida, tudo é cíclico, né? Então a dor vai passar, a gente só precisa algumas vezes aguentar firme e pedir ajuda. Seja para um familiar, seja para um médico de confiança. Se não tem uma família próxima, se não tem alguém num relacionamento, se não tem um médico de confiança, procure unidade de saúde, conversa com a enfermeira, com o assistente social, com o padre, com o pastor, mas se abra, pede ajuda. Isso é importante. Olha, se você gostou desse conteúdo e deseja mais informações, inclusive com o Dr. Thiago, está aparecendo aí no seu vídeo o Instagram, né? O Instagram da Clínica Insight, também o telefone para contato. E uma outra situação interessante, gente, é que tem também o Centro de Valorização da Vida, que presta serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O endereço é cvv.org.br, o telefone é 188. É isso, doutor? É isso, obrigado. Doutor Thiago, obrigada mais uma vez, ótima semana, tá? Obrigado para você também. A gente vai ficando por aqui e se lembre, é importante que você valorize a vida e a vida das pessoas também. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir essa mensagem no dia de hoje. Até mais!